Certo. Então, boa noite a todos, a todas que estão aqui. Fico feliz que hoje temos uma participação bem maior de homens aqui, inclusive para falar sobre essa de cura da masculinidade. Feliz que dessa vez a gente está aqui, né, com mais equilibrados, assim, né, nessa energia. E tudo tem, né, seu tempo, seu motivo, então, tipo, celebra os movimentos. Esse encontro, o objetivo dele é a gente conversar um pouco e fazer uma meditação, uma reflexão, né, a respeito dessa da energia masculina e feminina dentro de cada um de nós. Às vezes a gente passa pela vida, né, olhando isso apenas como manifestações externas, né? Então tem homens, tem mulheres, ou tem homens afeminados, ou tem mulheres masculinizadas, e é isso, né? Não existe, dentro dessa perspectiva muito superficial, a gente deixa de olhar para dentro de nós, consequentemente ver o que está dentro do outro, que mesmo independentemente da orientação sexual, né, da pessoa ser heterossexual, ser homossexual, independentemente disso, todos nós temos a polaridade masculina e feminina dentro de nós. E isso foi tema de tabu, né, durante muito tempo. Muitos homens foram punidos ao longo, né, desde a infância, né, por mostrar traços femininos. Assim como muitas mulheres, muitas meninas foram punidas, né, ao longo, enfim, da nossa história, né, por terem mostrado traços mais masculinos. E essas punições, elas vieram de muitas formas, né? Às vezes uma bronca, né, do pai, da mãe, uma repreensão, um bullying, às vezes até mesmo através do isolamento. Não vamos. Essa pessoa é diferente porque ela traz esse traço, porque ela é mais sensível, porque ela é mais moleca, né? Enfim, então existe um isolamento naquele meio social. Tudo isso são aprendizados, né? Cada alma. Pedro, o áudio falhou de novo. Tá falhando muito? Olha. Então eu vou tirar aqui. E aí a gente. Vocês estão me ouvindo agora? Deixa eu só desconectar. Falhou muito? Vocês conseguiram ouvir alguma coisa que eu falei ou foi bem cortado assim? Tá. Bom, vamos lá. Vou tentar dar menos voltas, né? Então, quando a gente começa esse processo do despertar, o que a gente fala, né, despertar? Despertar é esse olhar para dentro, né? Essa compreensão de que nós somos seres muito mais amplos do que nosso corpo físico, né? Nós somos muito mais, inclusive, somos muito mais do que o que a gente manifesta aqui enquanto um corpo homem, um corpo mulher, enfim, nós somos muito mais que isso. E, e cada um de nós vem, de alguma forma, experimentar aqui na Terra essa polaridade, esse equilíbrio, essa dança, né, do feminino e do masculino, né, esse que a gente vê, né, quando a gente dança com o outro, né, tem o homem, tem a mulher, tem o jeito que o homem segura, tem a mulher, do jeito que a mulher, né, segura, enfim, tem essas diferenças que se complementam. Da mesma forma, isso acontece dentro de nós. E antes da gente continuar, só um pequeno detalhezinho, assim, que é importante a gente também aceitar que nós viemos experimentar um pouco mais de uma polaridade do que a outra. Isso eu acho que é um ponto que nem sempre é muito falado, assim, né? Acho que existe talvez uma idealização por algumas correntes mais espirituais, que a gente tem que alcançar um equilíbrio 50% masculino, 50% feminino internamente,
E esse é o ideal, né? Aí que a gente vai transcender e pronto, né? Virar luz. Quando eu acredito, né, pelo que eu vejo, pelo que eu já conversei com outras correntes, com guias espirituais, enfim, que existe muito, a maioria de nós veio experimentar um pouco mais uma polaridade do que a outra. Veio experimentar o ser mais masculino, ser mais feminino, ainda que não que isso tenha que ter a totalidade da nossa vida, né? Mas faz parte também das ferramentas que a gente escolheu ter para a nossa experiência aqui na Terra. Então, por mais que eu desenvolva traços femininos em mim, né, que eu nutra esse aspecto feminino em mim, eu tenho consciência que eu vou tender a ser um pouco mais masculino do que feminino. No final das contas, eu sei disso, assim. Desde que isso seja feito com consciência, com equilíbrio, eu não acredito que isso seja um problema, né? Eu falo isso porque existem terapeutas, existem correntes que falam que não, você tem que chegar no equilíbrio 50-50 e pronto, acabou, né? Tipo, e não acho que é bem assim. Então, se alguém discordar aqui no grupo, fica à vontade para se manifestar, né? Acho que não, não sou o dono da verdade, né? Apenas como eu vejo. E da mesma forma, por exemplo, isso independentemente do sexo, né? Um homem que veio desenvolver mais a energia feminina do que a energia masculina, pode ser o processo dele, né? Às vezes não é tanto sobre ser mais ou menos, é sobre será que essas qualidades femininas que estão sendo expressas ou masculinas, elas estão em equilíbrio ou elas estão manifestando traços saudáveis, traços divinos? Porque é aí que entra essa parte do nosso título, né? A manifestação do divino. Você tem um tipo de masculinidade que está adoecida, né? Você tem um tipo de masculinidade que a gente vê como uma manifestação na sociedade, enfim, que está adoecida, que é o homem que só quer saber de dinheiro, que só quer saber de sexo, né? Que só quer saber dessas coisas. Isso são polaridades adoecidas, o cara que é super agressivo, né? Isso é uma masculinidade adoecida. Mas existe a polaridade dentro, né? Existem os aspectos masculinos que são saudáveis, que são positivos, que são divinos. O homem que quer proteger, o homem que quer cuidar, né? Que ele não quer ganhar dinheiro simplesmente para ficar rico, ele quer ter recursos para prover uma causa, uma família. Tudo isso são qualidades que se aproximam mais desse aspecto divino. Assim como o feminino também vai ter aspectos que são adoecidos, né? E aí, eu falando, o meu lugar de fala é de homem, né? Então, se eu estiver equivocado também, por favor, mulheres me corrijam, né? No processo. Mas um feminino que é muito dependente, ou que é dependente emocionalmente, ou dependente fisicamente, né? Precisa do homem para poder fazer as coisas, não consegue se impor, não consegue colocar limites. Esse é o feminino que está adoecido, o feminino que está muito na polaridade feminina, usando qualidades que não são qualidades divinas, porque o feminino, quando está mais saudável, próximo, né, dessa polaridade, dessa manifestação divina, ele vai compreender que não é sobre, por exemplo, a questão da dependência, né? Não é sobre não depender de ninguém, porque nós vivemos em sociedade, em família, né? Nós precisamos uns dos outros, mas que existe, é importante colocar limites, é importante entender que tem momentos de solidão, tem momentos de estar junto, e momentos de acolhimento, de dar importância ao processo emocional, até mesmo o processo da maternidade, do maternar, da compaixão, né? Do gestar, tudo isso são aspectos muito divinos que nós homens também viemos aprender com isso, né? Às vezes não experimentando diretamente, mas sabendo que isso tem importância na vida, sabendo que a gente precisa proteger essa manifestação, sabendo que a gente precisa aprender com o que está sendo trazido pelas mulheres, mas também por outros homens que vão trazer alguns traços femininos mais fortes.
e, consequentemente, nós mesmos, né? Como é que nós podemos nos conectar com esses traços do divino feminino em nós. Enfim, uma divagação, né, que eu trago para vocês. E o último último ponto que eu quero trazer antes de abrir, né, para vocês, para a gente conversar um pouco, que a gente pode ter alguns exemplos na história, né, que nos ajudam a nos conectarmos com esses aspectos mais elevados do que é ser homem, do que é ser mulher. Então, você tem alguns mestres, né, como por exemplo o mestre Jesus, Yeshua, que vem trazer um exemplo de um homem que, ao mesmo tempo que é humilde, ele tem um forte senso de liderança, né, ele vem trazer os dons dele de uma forma para despertar o amor e não para incitar a guerra. Você vai ter mulheres fortes, né, que começam a se impor pelo que elas acreditam de uma forma amorosa, como foi Maria Madalena, como foi a própria mãe de Deus, mãe de Cristo, né, Maria. Esses exemplos são mais bíblicos porque chega a todos nós, mas você vai ter outros exemplos, né, em outras culturas. Então, você vai ter profetas, homens, que geralmente é o que a gente mais vê, né, os santos homens, né, mas você vai ter santas mulheres na Índia, é bem comum, na China, você vai ter algumas figuras bem presentes, né, Kuan Yin, né, Kuan Yin, ela é muito importante ali para toda a região do leste asiático, né? Ela traz essa santidade da compaixão, ela vem trazer esse exemplo do feminino que desperta a compaixão em todos, né? Sejam homens, sejam mulheres, ela está ali para representar esse aspecto da deusa, né? Do divino, do sagrado feminino, que acolhe, que está ali para acolher, para direcionar, mas que também está dentro de nós. Também são qualidades, representam qualidades que podem estar dentro de todos nós. Então, esses exemplos são importantes, porque é a partir desses exemplos mais elevados que a gente vai ter uma base para falar, pô, não, eu quero me desenvolver, eu quero alcançar essas qualidades em mim, eu quero nutrir essas qualidades em mim. E, e aí é essa reflexão, né, para a gente poder talvez ter um começo aqui de conversa, né? E quero saber para onde vocês querem trazer, para onde vocês querem caminhar a partir disso, para a gente poder também fazer uma meditação juntos e integrar essas informações. Gratidão. Quem quiser falar, é só levantar a mão. Eu vou mediando, vou passando. Quando eu falo levantar a mão, tem uns 3 pontinhos aqui no celular, pelo menos, né? Pode falar, Anderson. O Pedro, eu gostaria de ouvir, se possível hoje, se não possível hoje em outro momento, você poderia enunciar, né, como é que essa energia ela pode ser usada de maneira positiva, né? Essa questão da repressão, né, a autorrepressão do homem, né, ele não desabafar, não falar, né, isso acaba se tornando uma pressão interna, né, e consequentemente acaba tornando impulsivo, tendo atitudes impulsivas, né. Gostaria de ouvir algo sobre esse tema, se possível hoje.
Gratidão, Anderson. Muito boa a pergunta, né? Até mesmo essa reflexão que você traz, né, da repressão interna. Que nem física, né? Se a gente for pensar, né, é uma coisa bem das leis da física, né? Você tem uma pressão, né? Você reprime, né? Pressiona dentro, né? Guarda dentro. Eventualmente aquilo explode, né? Precisa sair para um lugar. Isso acontece, né? Tanto na física, na panela de pressão, quanto acontece dentro da gente, né? O corpo emocional também, ele tem uma saturação. Ninguém consegue. Por isso que a gente chora, né? Por isso que a gente ri, por isso que a gente às vezes sente vontade de gritar, né? Porque tem um limite. O corpo emocional ele tem um limite. E normalmente, né? A polaridade masculina, o masculino quando está adoecido, né? Ele tem essa dificuldade de expressar emoções, porque ouviu lá atrás que chorar é coisa de, né, enfim, de mulher, coisa de viado, né? Todas essas coisas que a gente ouve que marcam, né, reprimem e fazem com que a gente não se sinta seguro para expressar os sentimentos. Né? E às vezes não só chorar, né? Mas por exemplo, quando era criança, eu ouvia do meu pai que eu não podia ser bobo na rua. Eu não podia andar dando risada na rua, porque isso é coisa de bobo, né? Enfim, alguém vai roubar minha carteira, vai me dar um tapa, né? E isso me marcou muito. Eu cresci um menino tenso, né? Eu ficava tenso na rua. E, e eu me vi fazendo esse julgamento várias vezes com os meus irmãos mais novos, né? Tipo, você é muito bobo na rua, né? E isso, você vê, né? Uma coisa, assim, não tinha maldade, né? Só que eu ouvia meu pai falando, né? Então eu achava que era o certo, né? Eu entendo hoje, né? Hoje eu entendo o que ele quer dizer. Hoje eu entendo que ele queria dizer no sentido da objetividade, né? Da gente ser objetivo, né? Tá na rua, tá na cidade grande, né? Tem, claro, um contexto, né? Mas a forma como foi trazida faltava essa linguagem emocional, né? Não tinha esse cuidado, que o impacto que essa palavra poderia ter no menino, num adolescente. E esses pequenos, né, que acho que a maioria de nós passa, assim, né, acabam formando essas cascas grossas, né, no coração, né, e a gente acaba reprimindo. E a impulsividade que você traz, ela é uma forma, como se fosse uma reação natural do corpo emocional, e precisa, né, e precisa encontrar uma válvula de escape, né, precisa botar para fora. Isso é natural, a gente precisa fazer as coisas, fazer o que a gente gosta, né, ou expressar, isso é normal. Só que a impulsividade ela vem desse lugar de desequilíbrio. Então, ao invés de a gente ver como uma expressão espontânea, a gente vê como algo inconsequente, né? Então, pessoa que fala, bota para fora o que está pensando, o que está sentindo, sem pensar nas consequências, sem pensar se é o momento certo, se o ambiente é certo, às vezes para acolher aquele tipo de, de expressão. Porque quando a pessoa está em contato com o processo emocional dela, quando ela tem um quando ela entende, né, que o que ela está sentindo e ela tem recursos para lidar com esses sentimentos, é possível ser espontâneo sem ser impulsivo. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que impulsividade a gente vai colocar um pouco mais de conotação negativa, né? Esse lugar da inconsequência geralmente está associado a esse sentimento da impulsividade. Assim como, por exemplo, timidez não é igual a introspecção. A pessoa que é tímida, se vê como tímida, está carregada de vários julgamentos, é, de alguma forma negativos. Mas você pode ser uma pessoa introspectiva sem ser tímido, né? É diferente, né? Assim como você pode ser uma pessoa espontânea sem ser impulsivo. Então, acho que, ao meu ver, né, a partir desse processo de compreensão emocional, de diário emocional, de regulação emocional, o homem, e aí eu falo da experiência do homem, pode ter atitudes mais espontâneas sem ser inconsequente, ou sem ser insensível.
Então, eu iria mais ou menos por aí. Faz sentido? Mas muito boa a reflexão. Acho que é algo que... realmente a gente vê muito a distinção, né? As mulheres costumam ser mais comedidas, né? Esse estereótipo, né, da mulher comedida. E o homem costuma ser mais impulsivo, como esse cara que faz o que quer, né? Não faz, não se importa se isso vai ser bom ou ruim, né? E, e a gente encontrar esse caminho do meio é importante, né? Porque é importante nós sermos espontâneos, seja homem, seja mulher, né? Isso é fundamental. Mas também tem que ter consciência, né, do contexto, né, do momento, dos sentimentos que estão por trás da espontaneidade. O Eduardo escreveu aqui. Claro, se vocês quiserem mandar por mensagem por escrito, fiquem à vontade, né, assim como o Eduardo fez. Queria entender um pouco como funciona o equilíbrio do masculino e feminino dentro de um relacionamento homoafetivo. Normalmente, você vai ter sempre, assim, sempre, né? Eu não sou especialista nisso, né? Então também faço essa, deixo claro, né, para vocês, né, que se alguém souber mais, até por experiência própria, fique à vontade. Mas normalmente você vai ter um parceiro, né, por exemplo, dois homens, né, um relacionamento homoafetivo, dois homens. Você vai ter um parceiro que vai trazer algumas qualidades mais masculinas e outro que vai trazer as qualidades mais femininas. Entretanto, isso pode ser bem menos convencional, digamos assim, justamente pelos dois terem uma experiência no corpo masculino. Isso pode ser muito mais... Isso pode ser bem diferente do que seria, né, normalmente, no caso de um homem e de uma mulher. Porque os dois vão ter... É um tema muito específico, né? É um tema muito... Uma vivência muito específica que faz que ambos procurem também desenvolver esse feminino estando num corpo masculino. E também estar em paz com a masculinidade. Porque no caso, por exemplo, da pessoa, do homem que escolheu, né, uma encarnação, né, porque isso também é uma escolha da alma, em que teria essa atração por outros homens, ele muitas vezes vai também ter que encontrar, fazer as pazes com o masculino, né? Esse masculino extremamente patriarcal, agressivo, que traz um, um trauma, né? O masculino que traumatiza, o masculino e isso acaba sendo um tema importante de cura. E, e aí é difícil dizer, porque não existe um tipo de pessoa, né? Independentemente da pessoa ser hétero ou homo, você vai ter diferentes variações, né? Então, até mesmo um casal heteroafetivo, não sei se existe essa expressão, mas enfim, é um homem e uma mulher, né? Às vezes uma mulher que vai ter alguns traços mais masculinos e um homem que vai ter alguns traços mais femininos, e isso dá certo de alguma forma. A experiência humana é infinita, né? Então, aceitar essa variedade é importante. Isso faz parte do que a gente vem experienciar, né, enquanto comunidade, fraternidade humana. Pode falar, Cleber. Não, eu ia complementar justamente isso. Eu sou muito feminina, eu sempre fui muito feminina, muito intuitiva, sensível, né? Tem a questão da criatividade, do cuidar, né? Sempre cuidei muito, trabalhei como babá, mas questões da família também, né? Eu precisei sair da minha cidade, morar longe da minha família para cuidar de mim. Eu tinha muito essa coisa de cuidar, né? E eu sempre atraí mais amizades masculinas e as mulheres que eu tenho como amigas são muito masculinas. Apesar de serem héteros,
né? E eu até brinco que eu falo, eu acho que sua alma é masculina. E aí ela fala, então por isso que ela sai o homem afeminado, né? Porque e eu acho que é isso, talvez seja esse o propósito, né? A gente se envolver com essas pessoas para aprender e complementar as polaridades dentro da gente, né? Porque eu sempre tive dificuldade, eu estou aprendendo, estou lidando agora mais com essa questão do lado masculino, essa coisa mais da ação, da disciplina, né? Porque eu sempre tive mais dificuldade nesse sentido, de decidir, enfim, de agir. E eu estou lidando com isso agora. Então, essas pessoas que eu conheci, esses homens, né, e as mulheres que são mais masculinas, me trouxeram, né, estão me ajudando nesse processo, sabe, de integrar o meu lado yang, né? Então, só para complementar mesmo o que o Pedro falou sobre essa questão, que às vezes, né, eu tenho uma amiga também que é lésbica, também que ela é mais masculina também, e duas outras que são femininas, e são super femininas, né, super vaidosas, mas com características e aspectos mais masculinos, mais da ação, são mais práticas, né? Então tem essa diferença, sim. Ai. Gratidão, Cléber. Muito importante o que você falou também, né? Essas características que a gente associa ao masculino e a característica que a gente associa ao feminino, que se complementam. Eu falo associam porque eu acredito que isso também é algo que vai, de alguma forma, mudando, né? É algo que a gente vai experimentar. O masculino sempre foi assim? Não sei, né? Eu vou dizer, há 10 mil, 100 mil anos atrás, não sei, né? Até porque, se for pensar do ponto de vista biológico, nem sempre a espécie masculina ela é de um jeito e o feminino é de outro, né? Não é assim que funciona, né? Você vai ter, por exemplo, os leões e as leoas, né? As leoas são muito mais ativas que os leões, por exemplo, né? Elas agem muito, né? Elas caçam, elas vão, elas fazem, elas têm essa ação, né? Muito desenvolvida. Enquanto o leão ele tem um trabalho mais territorialista, né? Ele que cuida, entre aspas, né? Do território, não dos filhotes. Né? Os filhotes ele pode ser até bem violento. Mas essa brincadeira, né? Porque às vezes a gente associa aqui, né, na sociedade, né, na linha de tempo que a gente está. Mas isso é legal, porque a gente atrai, né, também aquilo que complementa a gente e o que a gente pode complementar nas pessoas, né? Então, se você atrai pessoas que têm essa masculinidade mais visível e aí a impulsividade, né, ou a espontaneidade desse lado, geralmente do masculino tá mais despreocupado com algumas coisas, que age mais, que faz sem se preocupar, né, no sentido de vai dar certo ou não, porque essa ação ela acaba sendo um exemplo que pode ser positivo, né, pode inspirar de alguma forma você a também buscar essa assertividade, essa disciplina, assim como você pode acabar inspirando esse lugar do cuidado. Aí o que você me falou que eu acho que é importante até trazer como imagem para a gente, é que a gente pode associar o masculino, por exemplo, a linhas retas. Né? Então, se fosse simbolizar o masculino, ele seria essa linha reta, né? Tanto que até o corpo masculino, às vezes, ele é mais reto, assim, né? Tipo, mais quadrado, né? Mais triangular, né? Enquanto o feminino, ele é mais arredondado, né? É um corpo que você pode pensar nas formas redondas, nas esferas que recebem, né? Que acolhem. E até a própria fluidez, né? Enquanto o masculino às vezes é mais bruto, né? Mais quebrado, assim. E essa simbologia ela é bem interessante, porque a geometria sagrada vai trabalhar muito com esse tipo de brincadeira. Então, você vai ter a flor da vida, por exemplo, que é uma forma bem arredondada,
E dentro da flor da vida, você começa a criar triângulos, né? O cubo de Metatron, que é essa polaridade masculina. Então, dentro do feminino tem o masculino, dentro do masculino tem o feminino, e por aí vai. Então, na vida, a gente muitas vezes vai atrair pessoas que vêm ensinar para a gente o nosso oposto, né? Para que a gente possa se inspirar e, consequentemente, inspirar o outro, né? E dessa forma, e experimentando esses diferentes aspectos, né, do divino. Então, gratidão por compartilhar essa experiência, Clélia. E tinha alguma outra coisa que eu pensei, mas acho que fugiu. E alguém mais gostaria de falar, de perguntar? Pode falar, Serena. Boa noite. Dá para me ouvir? É uma pergunta, na verdade, mas que pode abrir para um diálogo mais profundo. Que eu gostaria de entender mais dentro dessa dinâmica de alma mesmo, de famílias de alma, por exemplo, como complementos divinos, que esses dias eu estava estudando o mapa astral, assim, né? Meu e do meu complemento divino. E aí eu percebi que era exatamente o oposto mesmo, né? Era o exato oposto. Enquanto eu tinha muitos aspectos de água, ele é o completo oposto nesse sentido de ser totalmente terra. Não gostei. Então, ser esse complemento mesmo, assim. Eu não gostei. Mas quando a gente está trabalhando na dinâmica de dia a dia e de vivência, isso é bem desafiador, né? Então, queria falar um pouquinho mais sobre isso, assim, a partir da tua vivência também, né? Gratidão, querida. Muito bom que era exatamente isso que eu estava pensando, essa parte da família de alma. Você pegou bem a sintonia, assim. Esse comentário a respeito da astrologia, nem sempre vai bater assim, né, dessa forma. Meu complemento divino, minha chama gêmea ou minha alma gêmea é meu oposto complementar, né? Sei lá, peixes e virgem, né? Por exemplo, né? Esse tipo de complementos, né? Nem sempre isso vai acontecer, né? Mas e nem sempre também os elementos vão bater direitinho, né? Terra e mas pode sim haver algumas complementaridades. Assim, depende muito do que do que a alma veio aprender, né? Veio experimentar. Então, às vezes, uma pessoa que tem muita terra nem sempre vem aprender com a água. Às vezes, ela vem aprender com fogo. Então, uma pessoa que é muito aterrada, ela precisa, às vezes, de um fogo para sair, para entrar em contato com a criatividade, com o movimento, né? Que nem sempre vai ser um elemento, né, de água que vai trazer. Esse estudo alquímico, né, esse elemental, ele é muito específico, assim, e tem alguns. Tudo tem. Dentro disso tem o masculino da terra, o feminino da terra, o masculino da água, o feminino da água, né? Então, daria para a gente também entrar nessa questão. Do ponto de vista mais da alma, dos encontros de alma, a gente encontra a chama gêmea, ou almas gêmeas, ou almas afins que ajudam a gente a desenvolver certas qualidades divinas, de acordo com o planejamento da alma
de acordo também com o momento que a gente está. Então, normalmente, existe esse choque, né? Coisas muito, por exemplo, né? E não precisa nem ser... às vezes pode até ser uma relação, digamos, mais passageira, né? Uma relação kármica, uma relação dármica, que vem trazer algo muito breve para o aprendizado, mas que é fundamental, por exemplo, para entrar em contato com um aspecto do masculino, um aspecto do feminino que precisa ser trabalhado. Eu tive uma companheira que ela era exatamente o meu oposto complementar no mapa, né? A gente tinha várias, né, tipo, eu sou de virgem, ela era de peixes, a minha lua era em escorpião, a lua dela era em touro. Isso fazia com que a gente entrasse em muitos conflitos, né? Eu tinha toda a intensidade, né, da lua escorpião, então o aspecto sexual era muito forte, era muito presente para mim, eu tinha e tudo isso carregado de uma masculinidade super inconsciente. Então, eu não sabia ouvir não sabia ter cuidado, né? Não sabia lidar com a minha frustração, com os meus sentimentos. E isso foi uma vivência que me fez entrar em contato com esse aspecto do feminino que vinha com muita emoção, com muita verdade, né? E que precisava colocar limites em mim, precisava colocar limites naquela experiência como masculino. E foi muito importante essa vivência, né? Sou muito grato por ter passado por isso, porque me ajudou a sair daquela zona tóxica que eu estava. E então é um aprendizado coletivo no sentido de que a maioria dos homens vai ter um problema com isso, vai ter um problema com a própria sexualidade, vai ter um problema com a expressão dos sentimentos, mas o aprendizado é específico. A forma como eu precisei aprender, né, foi através desse choque emocional, desses conflitos, da necessidade de ouvir a pessoa dizendo não, dentro de um contexto até meio mediúnico na época, né, que a gente estudava bastante astrologia e tarô, a gente tinha essa conexão mais mística, né? Então, tudo isso permeado dessas questões que não precisaria, no sentido, o que eu quero dizer, né? Vão ter homens e mulheres que vão passar por um aprendizado muito semelhante, mas de uma maneira totalmente diferente. Então, e aí, por exemplo, né, o homem aprender a ouvir, a mulher aprender a falar de uma maneira objetiva, e não tão carregada de sentimentos, né? Tudo isso que a gente vivencia, né? E, enfim, até hoje, né? Mesmo tendo estudado tanto, mesmo tendo trabalhado tanto, eu e minha companheira, a gente tem esses momentos que acontecem, né? Então a gente precisa estar sempre atento, né? Nesse processo. Faz sentido com que você... Ah, tá, último complemento, última coisa. Quando a gente fala de almas gêmeas, ou de chama gêmea, ou de família de alma, essas dinâmicas costumam ser mais intensas, que também possibilita uma transformação mais profunda, uma transformação mais completa, digamos assim. E podem ser extensas no tempo, podem ser curtas no tempo, mas geralmente, quando a gente fala de um encontro de dois membros da mesma família de alma, a gente fala de um encontro muito significativo. Então, geralmente é um masculino que atrai o feminino que tem um encontro alquímico, né, que transforma tudo ali, não só eles mesmos, mas também o mundo ao redor. Por isso que é tão desafiador, por isso que é tão que mexe com as bases, né? A gente tem que ver os próprios demônios, os próprios medos, né? Tudo isso começa a vir à tona. Mas é isso. Faz sentido? Surge alguma outra dúvida a partir disso? Faz muito sentido.
E apesar de eu ter falado sobre essa coisa de ser complemento, mas não no sentido positivista que trazem da astrologia, de que todo mundo tem um complemento perfeito, né? Porque, por exemplo, eu sou pisciana e as pessoas de virgem que eu me relacionei, por exemplo, não foram boas relações, assim, né? Não vamos julgar como bom e ruim, mas assim, não foi essa coisa de complemento perfeito. Então, nem era tanto nesse sentido, mas às vezes no sentido da pessoa ser completamente diferente, a personalidade, e te desafiar exatamente naquele ponto que você precisa ser desafiado, sabe? No sentido de desafiar o teu masculino, que talvez não esteja tão equilibrado, que no meu caso, enquanto feminina e reconhecendo essa energia muito feminina em mim também, como a Mana falou ali, os grandes desafios que eu tive durante a vida foi operando em um masculino muito desregulado, assim. Então, foi interessante observar essa dinâmica, né? Porque à medida que eu trabalhei esse masculino, eu sinto que as minhas qualidades divinas e femininas começaram a florescer mais, assim. Perfeito, perfeito. É, esse é até um processo natural, né? Porque quando a gente cultiva, né, esse aspecto mais saudável dentro da gente, as qualidades divinas, então começa a viver a vida com mais atenção, com mais calma, com mais paz, escutando mais, né, se ouvindo mais, observando mais os próprios sentimentos. Esse aspecto que é mais conectado com Deus, né, conectado com a divindade. Quando a gente vive a vida com essas qualidades divinas, a gente naturalmente começa a desenvolver o que nos falta, né? Então, a gente atrai situações para desenvolver, fazer as pazes com aspectos do masculino, aspecto do feminino que está faltando para a nossa vida, né? Perdoar uma experiência do passado que foi desafiadora, né? Às vezes uma experiência com a mãe, com o pai, que vai vir no relacionamento. E isso é meio como se fossem provas, né? Porque você está desenvolvendo essas qualidades divinas, você está desenvolvendo essa maior senso de compaixão, de assertividade, né? De propósito, e aí o universo vira e fala: ah, então agora você está pronta para lidar com aquela bronca que você recebeu da sua mãe, do seu pai, né? Isso vai vir na forma de um relacionamento, isso vai vir na forma de um encontro, né? Às vezes até na forma de uma outra pessoa, de um amigo, né? Enfim, ou de um, né? Às vezes nem é tão amigo assim, né? Também, né? A gente começa a ver começa a aparecer também, né? Então, faz parte é uma coisa que às vezes perguntam, né? Tipo, ah, como é que eu desenvolvo mais? Como é que eu sei se preciso desenvolver mais o masculino ou o feminino? Existe, sim, algumas formas, né, da gente identificar o que está acontecendo, mas normalmente quando você está empenhado em desenvolver, em equilibrar bem um lado, está em paz, né, se desenvolver mais o sagrado feminino, enfim, normalmente isso vai levar você a desenvolver o outro lado também. Então, não é necessário tanto esforço assim, né? Mas, claro, precisa ter sempre auto-honestidade. Entender se a gente está adiando, né? Ah, há tempos que eu estou procrastinando esse meu autoconhecimento ou a minha vontade de fazer o meu sonho, né? De divulgar minha arte, né? Enfim. E isso são aspectos, né? Que fazem parte do que a gente precisa ser honestos com nós mesmos para falar, tá? Então esse próximo passo é importante para estar em equilíbrio, para me sentir em equilíbrio. E lembrando novamente que eu, pessoalmente, não acredito que a gente precisa estar sempre em 100% de equilíbrio masculino e feminino, né?
ser andrógeno, né? Não é sobre isso, né? É sobre entender o seu processo, né? O seu processo pessoal. E às vezes o seu processo pessoal é super feminino. E tá tudo bem. Tipo, desde que haja algum equilíbrio, né? Desde que haja o equilíbrio suficiente para que isso se manifeste. Queria perguntar para vocês, vocês querem fazer um exercício de meditação? Deixa eu ver a tradução. O chat tá bem. Vocês estão mais. Geralmente sempre tem mensagens, perguntas por mensagem. Hoje está mais falante. Tem mais alguma pergunta, algo que vocês queiram trazer? A gente pode continuar um pouco mais aqui. Mas queria convidar vocês, caso vocês não tenham mais nenhum tipo de manifestação ou pergunta, dúvida, se a gente pode fazer esse exercício simples, né? De meditação, de contato com o coração. Deixa eu só arrumar aqui meu travesseiro. Tá bem. Bom, e lembrem-se sempre que vocês podem falar lá no grupo, né? Trazer qualquer impressão que vocês tiverem. Às vezes, se quiserem me chamar no privado para conversar, a gente conversa. Então, sintam-se sempre livres para digerir tudo isso no tempo de vocês. Não vai ter musiquinha hoje, a gente vai ficar na força do silêncio mesmo um pouquinho. É simples, né? Um exercício simples. Pedir pra gente fechar os olhos, né? Todo mundo. Quem quiser se deitar, pode se deitar. Quem quiser ficar sentado, né? Pode ficar sentado. Então, sentem-se confortavelmente ou fiquem confortáveis na posição de vocês. Vamos fechar os olhos e colocar a mão sobre o coração, como eu estou fazendo aqui na câmera. Colocar a mão sobre o peito. Podem colocar uma mão, as duas mãos, como vocês quiserem. O importante é que vocês possam sentir aqui o centro do peito. Vamos respirar juntos, trazendo ar até a região do diafragma, barriga, o abdômen. Inspirando profundo. E expirando devagar, soltando todas as tensões, relaxando o corpo. Já permitindo que cada um de nós encontre um ritmo que seja tranquilo, que seja natural, de respiração. Soltando os pensamentos também que nos tiram do momento presente, soltando julgamento, tudo aquilo que bloqueia a nossa percepção, nossa consciência. Vamos entrar em contato com o nosso coração, essa chama sagrada. A gente pode ver
visualizar no centro do peito 2 esferas de luz que se conectam. Elas estão conectadas por um cinturão de energia, o símbolo do infinito. A polaridade masculina e a polaridade feminina dentro de nós. A cada respiração, esses 2 lados podem oscilar, ficando um maior que o outro. A gente vai se conectando com essa energia. E quem não conseguir visualizar, não se preocupe. Continue respirando. Vamos dizer para nós mesmos, nesse espaço sagrado: querido coração, fonte de minha vida, gratidão por manifestar todas as qualidades que preciso para ser feliz, para me realizar. Eu agradeço por todas as qualidades masculinas, positivas, saudáveis, que eu posso, estou manifestando aqui e agora em minha vida. Agradeço também por todas as qualidades femininas, positivas, saudáveis, que eu posso e estou manifestando aqui e agora em minha vida. Podemos imaginar nosso coração se abrindo como uma flor, recebendo de nossas mãos essas intenções, essas energias que estamos criando, que estamos emanando. Podemos emanar para o nosso coração essas qualidades que nós queremos desenvolver em nossas vidas, nas nossas relações: assertividade, força, disciplina, coragem, sensibilidade, compaixão, leveza, cuidado, carinho, perdão. Qualidades que alguns podemos facilmente identificar como masculinas ou como femininas, mas também muitas qualidades que não têm distinção, qualidades que pertencem ao espírito. À medida que nós intencionamos e queremos manifestar paz, que queremos manifestar leveza, queremos manifestar alegria em nossas vidas, nos convidamos também dos aspectos que transcendem as dualidades. Permitimos que o aspecto masculino e feminino dentro de nós possam funcionar em harmonia, complementação, de forma divina. Continuamos emanando essa energia para os nossos corações. Tiramos também esse momento para perdoar todas as experiências traumáticas, desafiadoras que a gente já teve com uma polaridade ou com a outra, com o masculino ou com o feminino, o que surgir em suas mentes, talvez um ex-relacionamento,
Talvez um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um parente, que tenha trazido uma marca difícil, uma marca negativa. Juntos nós estamos emanando amor para essa experiência, perdão, soltando essas definições negativas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser humano. Na medida que nós emanamos isso para nós mesmos, nós também podemos emanar isso para nossos irmãos e irmãs, as pessoas ao nosso lado, nossos companheiros, companheiras. Intencionando, desejando que todas as pessoas possam encontrar perdão e paz interior, que possam soltar os traumas que tiveram, que marcaram sua experiência com o masculino ou com o feminino. Todos os preconceitos, pré-julgamentos, pré-definições do que deve ser, o que não deve ser, tudo isso. A gente pode também trazer isso para os nossos irmãos e irmãs e para toda a humanidade. Se quiserem trazer as mãos, estender as mãos, abrir as mãos, como se a gente estivesse emanando essa energia para o mundo ao nosso redor, para o planeta Terra. Agradecemos a presença dos mestres e mestras, de Deus Pai, Deus a Mãe, da unidade divina, fonte de toda a vida, que envolve o planeta Terra, inspirando uma forma saudável de existir, inspirando uma masculinidade saudável para todos os homens, uma feminilidade saudável para todas as mulheres, um equilíbrio para todos os seres humanos. Todas as bênçãos que pedimos para nós em nossas vidas, em nossas relações, também pedimos para todas as pessoas, para toda a humanidade. Temos a chave em nossas mãos. Temos as respostas dentro de nós. E ao redor de nós. A sabedoria de cada um em concreto. Trago as mãos de volta ao peito. Agradecemos juntos pela energia de paz que somos, com a qual somos abençoados aqui e agora. Toda a leveza, toda a energia que se dissipa. Possamos estar recarregados de amor, tolerância, assertividade, harmonia, dentro de nós mesmos e, consequentemente, fora. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.
Estamos todos bem? Estamos vivos? Nossa, gente, estou me sentindo muito bem, viu? Tava que nem o Anderson tinha falado, aquela pressão interna, assim, tava. Nossa, agora deu uma. Parece que saiu um pouco, assim, deu uma espalhada, sabe? E sempre recomendo, né? Nos grupos que eu trabalho, né? Que esse espaço do coração ele é um espaço muito importante. Então, sempre que vocês quiserem regular, né? Encontrar um pouco de paz interior, assim, às vezes um momento difícil, né? Uma discussão. Coloquem a mão no coração um pouquinho, contra esse espaço de perdão, de renovação. Né? O coração é talvez o chakra, o órgão mais importante para a gente trabalhar. A partir desse espaço, todo o resto vai junto. Então, é um centro muito, muito importante mesmo. Que a gente possa ser preenchido, né? Por amor, por inspiração, por sensibilidade. E se alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar, algum comentário, fiquem à vontade. Minha gata, durante a meditação, ela estava destruindo o quarto. Então, não sei nem se vocês conseguiram ouvir, mas estava muito alto. Agora ela, que acabou a meditação, ela veio aqui meditar. Gratidão, gente, pela presença de vocês. Gente, a presença de vocês já é muito importante, né? Sem nós aqui não tem, né? Não tem encontro, né? Então, gratidão pela presença de cada um, de cada uma. Fico muito feliz em ver vocês, ver alguns rostos novos, muito massa. E sim, Sirena, pode falar sobre a nossa irmã, vai falar um pouco do estudo que ela está abrindo, né? Fica à vontade, querida. Bom, gente, boa noite de novo. Quero agradecer, Pedro. Eu fiquei bem emocionada durante a meditação, assim. Foi um momento de esvaziar completamente. Então, gente, eu gostaria de convidar tanto as mulheres quanto aos homens do grupo, que eu também sou terapeuta, trabalho também com os registros acásticos, assim como Pedro, e alguns estudos gnósticos, meu filho. E eu gostaria de convidar vocês, quem sentir no coração, que eu estou fazendo um estudo sobre o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, que traz muitos fragmentos que não estão nos textos canônicos, né? Oficiais da Bíblia, e traz essa visão também de quem foi essa mulher enquanto uma companheira ali naquela peregrinação, né? Mostrando a visão dela de tudo isso também. Então, quem sentir, eu deixo aqui o convite. Lá no grupo já tem algumas informações. E vai ser uma honra ter vocês comigo lá também. Boa noite, gente. Gratidão, Pedro, pelo espaço. Gratidão, querida, pelo seu convite, né? Por esse estudo muito bom mesmo. Então, fica a dica, né? Que fica o convite, né? Muito bom, muito bonito esse movimento.
Mestra Maria Madalena merece mais estudo, merece mais atenção, que a gente possa complementar essa falta, né, nos estudos canônicos, que a gente possa complementar, né, juntos aqui, né, através dessas mulheres medicinas que estão fazendo esse trabalho de resgate. Muito bom. Gratidão. Agradeço muito. Ai, nossa. Caraca, Jasmine, você tá... Desculpa aí. Ai, mas gente, é isso. Quero agradecer muito e, assim, seguimos a vida. Então, quem quiser conversar lá no grupo, né, fique à vontade para trazer sobre esses temas de cura planetária, propor um tema também para algum encontro, fiquem à vontade. Quem quiser, né, realizar algum tipo de terapia, realizar algum tipo de acesso, de leitura, pode entrar em contato comigo. Esses encontros são gratuitos, que a gente faz aqui quinzenalmente, mas se quiser retribuir de alguma forma, vamos, né, fazer uma terapia juntos, né, vamos fazer uma sessão juntos, é sempre uma forma muito boa da gente continuar esse movimento de troca. Então, é isso, gente. Agradeço muito mesmo e estamos juntos. Uma boa noite para todos nós.